Olá pessoal, o STJ editou essa semana a súmula 614, que diz o seguinte: o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir débito desses tributos. Eu pincelei um dos casos concretos que embasaram essa súmula e o contexto era o seguinte: o cidadão era locatário do imóvel. Então ele residia lá no imóvel, ele estava lá no imóvel, etc. Então o locador fez com ele um contrato de locação no qual ficou expresso, tinha uma cláusula contratual expressa de que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU era do locatário. E assim foi feito, ele pagou o IPTU por todos os anos que ele esteve no imóvel. Ele tem um comprovante de débito em conta corrente, na conta corrente dele, locatário, do IPTU. E tem todos os comprovantes de débito na conta dele, com o nome dele. Fora o contrato de aluguel, que lhe transferiu a responsabilidade pelo pagamento deste IPTU. Então vejam, com quais conceitos legais o STJ, que é a Corte de Sobreposição Interpretativa da Legislação Federal, nos termos da Constituição Federal, quais foram os dispositivos legais com os quais ele se defrontou diante da situação? Eu trago aqui os que estão mencionados na súmula, mas eu dou destaque ao 123 do CTN, que trata da disposição particular e da repercussão dessa disposição particular na estrutura da norma tributária ou da relação jurídica tributária que é regulada pela norma tributária. Então veja, é possível haver a transferência da legitimidade para repetir o tributo, porque naquela situação, o que foi que o contribuinte fez? O contribuinte, no caso, era o locador, mas o locatário, por ter pago o IPTU, tinha uma questão jurídica, que não vem ao caso tratar, mas ele queria repetir um débito e ele queria questionar numa ação anti-exacional, numa ação de natureza tributária, veicular uma tutela material de natureza tributária em relação àquele IPTU que ele pagou na condição de locatário. E apresentou os contratos de aluguel, apresentou os boletos pagos, só que qual foi a conclusão do STJ? Diz: olha, amigo, você não é legitimado. Você não é legitimado. Por quê? Porque a cláusula contratual do teu contrato de aluguel não é capaz de alterar a relação jurídico-tributária que se estabelece, no caso, nos termos do artigo 32, também que foi analisado, e 34 do CTN, não transfere a legitimidade para a cobrança daquele tributo. Portanto, o STJ chegou à seguinte conclusão: o entendimento que prevaleceu é que é impossível que pessoa diferente do proprietário do imóvel seja legitimado ativo para postular repetição de indébito de IPTU, uma vez que seja locatário, seja destinatário do carnê, a obrigação contratual entre este e o proprietário não pode ser oponível à fazenda. Então, se a fazenda elegeu como contribuinte o proprietário do imóvel, o proprietário do imóvel que está lá nos dados cadastrais da prefeitura, ele é sim aquele que está na relação jurídica tributária com o fisco municipal ou com o fisco do Distrito Federal. Não pode o locatário, ainda que tenha pago, ainda que tenha desembolsado comprovadamente valores do seu orçamento para pagar aquele IPTU, ainda que tenha cláusula contratual na relação contratual que lhe atribua a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, essa cláusula contratual é eminentemente entre aquelas partes. Ela não interfere na relação jurídico-tributária com o fisco. Foi essa a súmula do STJ, é uma súmula simples, é uma jurisprudência já antiga, que foi simulada e é importante porque se faz conhecida de todos e que vai passar, com certeza, a ser cobrada em concursos e na vida prática profissional de todos os profissionais de direito. Eu agradeço pela sua atenção e lhe vejo até o próximo vídeo. Muito obrigado.